Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Enviai, Senhor, do alto céu, vossa luz, vossa verdade. Elas serão meu guia. Me levarão até o vosso monte santo, até a vossa morada. Naquele tempo, Jesus andava percorrendo a Galiléia. Evitava andar pela Judéia porque os judeus procuravam matá-lo. Entretanto, aproximava-se a festa judaica das tendas. Quando seus irmãos já tinham subido, então também ele subiu para a festa. Não publicamente, mas sim como que às escondidas. Alguns habitantes de Jerusalém disseram então: Não é este a quem procuram matar? Eis que fala em público e nada lhe dizem. Será que na verdade as autoridades reconheceram que ele é o Messias? Mas este nós sabemos de onde é. O Cristo, quando vier, ninguém saberá de onde é. Em alta voz, Jesus ensinava no templo, dizendo: Vós me conheceis e sabeis de onde eu sou. Eu não vim por mim mesmo, mas o que me enviou é fidedigno. A esse não o conheceis, mas eu o conheço, porque venho da parte dele, e ele foi quem me enviou. Então queriam prendê-lo, mas ninguém pôs a mão nele, porque ainda não tinha chegado a sua hora. Existem dois mistérios muito curiosos no Evangelho de hoje. Primeiro, o Evangelho começa com Jesus evitando entrar na Judéia, porque os judeus queriam matá-lo. Depois, ele sobe para Jerusalém para a festa das tendas, às escondidas. E nisso nós podemos dizer, olha, Jesus está evitando que o matem, está fugindo da morte, está com medo dos judeus. Mas logo em seguida, nós encontramos outros versículos em que dizia que ele estava pregando em voz alta no meio do templo. Ora, mas não estava com medo agora há pouco dos judeus? Como é que no meio do templo ele vai e faz uma pregação grande e em voz alta e revela o segredo dos corações das pessoas? Porque ele contou o que aquelas autoridades, o que aquelas pessoas estavam pensando sobre ele. Então, em alta voz, ele pregava no templo, quando chega, ele vai às escondidas, mas prega em alta voz quando está no templo. E depois, quando os fariseus, as autoridades queriam prendê-lo, ele simplesmente seguiu andando adiante e ninguém conseguia prendê-lo de jeito nenhum. E o texto fala que é porque não havia chegado a sua hora. Ora, mas se nosso Senhor sabia desde o princípio que nada ia acontecer com ele, por que ele foi às escondidas? Não seria mais fácil ele ir logo com todo mundo, já que não ia acontecer nada? Na verdade, não é bem assim. Nosso Senhor, ele é Deus e homem. E esses são os dois mistérios do Evangelho de hoje. Ele é Deus, e por isso nada acontece fora da sua vontade. Não ia morrer antes da hora em que assim o quisesse. Santo Agostinho tinha uma frase que ele dizia assim: Quem dera nós pudéssemos escolher a hora que vamos dormir com a mesma precisão com que Cristo escolheu a hora de morrer. Porque como Deus, seguramente nada acontece fora do seu poder, fora da sua vontade. Mas ao mesmo tempo, como homem, existem algumas coisas que precisa tomar providência, e é nesse sentido que nós encontramos Jesus, por um lado, fugindo dos judeus e por outro, se manifestando publicamente. Um é para manifestar a sua humanidade e o outro a sua divindade. E naquilo que se refere a mostrar a humanidade, tem um ensinamento muito importante para nós. Jesus, que é homem e Deus, mesmo sendo um homem santo, seguramente, que era alguém justo, e que sabia que Deus estava com ele e que tinha todo o exército celeste para fazer o que ele quisesse à sua disposição, mesmo assim não se expunha ao perigo. Nosso Senhor, por humildade e também por pedagogia, ensina para nós algo muito importante: o martírio. Os grandes méritos não são coisas que nós buscamos porque queremos parecer mais santos. São coisas que se apresentam para nós e não que vamos atrás. Não saímos por aí ofendendo pessoas sem necessidade só para parecermos que somos mais santos, mais fortes, mais corajosos. Não é assim que se mostra a coragem cristã. A coragem cristã não busca o problema, a coragem cristã não busca o sofrimento. A coragem cristã recebe e o trata de maneira distinta, corajosa quando é necessário,
Coragem não é se jogar na frente do perigo. Coragem é suportar o perigo por causa de um bem maior. Nosso Senhor não se expõe. E nisso também muitas coisas que podemos pensar. Às vezes há cristãos mesmo que acreditam que isso tem muita sabedoria para conduzir a própria vida sem precisar fugir diretamente de alguns males. Nosso Senhor, que é Deus, fugiu. Fugiu quando era bebê, quando precisou sair da sua terra para ir para o Egito, fugiu quando tentaram matar em Jerusalém, ele passou pelo meio deles e seguiu seu caminho, fugiu agora, em que não frequentava a Judéia porque queriam matá-lo, e essa fuga dos perigos referentes à humanidade é um conselho para nós. Eu me recordo de um santo que dizia, diante de um perigo grave, que envolve a sua vida santa, que envolve a sua vida espiritual, não seja covarde, fuja, porque essa fuga é um elemento de coragem. Coragem não é só enfrentar qualquer perigo. Às vezes sair do perigo também é coragem. Isso é muito importante. Agora, do mesmo modo que o Senhor sabia que precisava se esconder pela sua humanidade até para nos ensinar a não nos colocarmos em perigo, também sabia que pela sua divindade precisava manifestar o seu poder. E se nós olhamos bem o Evangelho de hoje, nosso Senhor manifesta a sua divindade nas palavras em que ele está fazendo. Ele fala em voz alta e quando ele diz, ele manifesta como alguém que é o verbo. Ele fala, vós me conheceis e sabeis de onde eu sou. Fala da sua humanidade, ele vem de Nazaré, nasceu em Belém. Eu não vim por mim mesmo, mas o que me enviou é fidedigno. E aí começa a dizer, a esse não o conheceis, mas eu o conheço, porque eu venho dele. Está falando do Pai. E ele foi quem me enviou. Essa frase não é de apenas um homem, um profeta, é de Deus, é do verbo divino, dizendo, eu vim do Pai, e vocês não o conhecem, porque vocês não escutaram a voz do Pai. E é exatamente aqui que Jesus, no meio do templo, no período da festa dos tabernáculos, manifesta a sua divindade, revelando até aquilo que as pessoas pensavam em voz baixa, que falavam em voz baixa, os cantinhos, ou os que pensavam, olha, esse nós sabemos de onde é. Nosso Senhor Jesus Cristo revela em alta voz ensinava no templo. Em alta voz que é manifestação da sua revelação, como Deus. Agora vem a pergunta. Se era conveniente que Cristo manifestasse a sua humanidade para ensinar algo para nós da sua humanidade, lá ao fugir dos fariseus, aqui ele manifesta a sua divindade por quê? Por que era tão importante que tivesse uma manifestação de Cristo de forma, no todo o seu poder e divindade, anunciando a sua origem divina? Tem uma razão muito importante. A festa dos tabernáculos era a festa em que o povo de Israel relembrava o tempo em que ficou no deserto até conseguir entrar na terra prometida. Nessa festa, eles ficavam em tendas, comiam em tendas, e era a festa em que eles falavam assim, aqui nós lembramos que um dia nós comemos numa tenda, que um dia nós estivemos no deserto. E no deserto aconteceu muitas coisas. Uma das coisas que aconteceu no deserto é que Deus enviou para eles o maná. Quando nós estamos lendo esse texto aqui, esse texto está em João 7. O texto em que Jesus fala que o maná, o verdadeiro maná é ele, que o maná vindo do céu, ele é o pão vivo vindo do céu, ele fala em João 6, no tempo da Páscoa. Então é assim, Cristo se revelou como o pão do céu em João 6, no tempo da Páscoa. 5 meses depois, era a festa das tendas. E aqui Nosso Senhor novamente faz uma manifestação divina. Só que a manifestação divina dele, falando, não é como a de João 6, que é aqui ele diz que ele é o pão do céu. Aqui ele se manifesta pela sua voz. E existe algo muito bonito de perceber isso. Quando Cristo fala em voz alta no templo, é a voz de Deus que está ecoando no templo. É festa em que as pessoas iam para adorar e para louvar a Deus pela colheita também. E quando Cristo vai para o templo, ele fala em alta voz porque é a chance que aquelas pessoas que foram para o templo possam ouvir a voz de Deus. A palavra, eles já tinham
ouvido muitas vezes nas sinagogas, porque está escrito, mas a voz de Deus é no templo o local próprio para isso. E existia um salmo que se cantava quando se entrava nessa festa das tendas, que é o Salmo 94. E esse salmo tinha um trecho que dizia: ouvi hoje a voz de Deus, oxalá ouvisseis hoje a sua voz. Quando um israelita entrava no templo, cantando, ele dizia: oxalá ouvisseis hoje a sua voz. E aí o salmista cantava: não fecheis os corações como em Meriba, como em Massa no deserto aquele dia, em que outrora vossos pais me provocaram e tentaram, mesmo vendo as minhas obras. Isso é um trecho do Salmo 94, que quando a pessoa chegava no templo para poder celebrar a festa das tendas, cantava isso: oxalá ouvisseis hoje a minha voz. E Jesus, naquele dia no templo, ele gritou, ele falou em alta voz: vós me conheceis e sabeis onde sou. Eu não vim por mim mesmo, mas o que me enviou é fidedigno. Cristo gritando no templo é o pedido daqueles israelitas sendo atendido. Ele estava manifestando a sua divindade no meio da festa, manifestando também a voz de Deus. Só que, do mesmo jeito como aconteceu lá no Êxodo, em que estavam no deserto, em que ouviram a voz de Deus, fecharam também o coração. 40 anos desgostou-me aquela raça, é o que dizia o texto. Eu disse sempre os corações errantes, que não conhecem meus caminhos, e então jurei na minha ira, não entrarão no meu repouso. Essa frase é frase do texto, que é todos aqueles que escutam a voz de Deus, a pregação que Jesus fez no templo, escutam a voz de Deus e fecham o coração, não entram no repouso. E é por isso que ele precisava se manifestar ali como Deus, e por isso que precisa para nós também. Nosso Senhor Jesus Cristo está anunciando com todas as letras de que ele não que a origem dele não é deste mundo, que ele vem do Pai, que ele está aqui para nos levar para a vida eterna, que a finalidade dele não é apenas garantir uma alegria terrena no nosso meio. Ele está gritando. Então, não fecheis o coração como em Meriba. Não fecheis, porque senão nós não entraremos no repouso. O repouso é aquela alegria espiritual que ele tem para dar. Só que isso não dá para fazer quando nós apenas olhamos para a origem humana de Jesus ou para a origem humana dos bens que existem no mundo. Não fecheis o coração como em Meriba, como em Massa no deserto aquele dia. Por isso precisava se manifestar como Deus, porque ali realizava os desejos. Fugiu como homem, gritou como Deus, e como não era a sua hora, não aconteceu absolutamente nada. Assim também com os cristãos, que possamos aprender do Cristo e amá-lo de todo o coração.